Salve, salve, meus caros concurseiros e concurseiras, sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos analisar mais um tópico de administração financeira e orçamentária, que é o patrimônio público, ok? Isso tem aparecido em alguns editais de provas com esse nome. E é um tema bastante vasto, porque ele, na verdade, ele vai pegar coisas do direito administrativo, vai pegar conceitos do direito constitucional. Então, na verdade, é um tema muito vasto. Mas aqui o importante é a gente fixar para vocês dois tópicos que são os que mais aparecem em provas de concurso quando estamos tratando desta questão. Para começar, patrimônio público entende-se aquele conjunto de bens e de direitos que o poder público possui e que e esses direitos são corpóreos e incorpóreos. Você tem, por exemplo, o poder público proprietário de imóveis, proprietário de automóveis, né? Proprietário de equipamentos, de máquinas, tudo isso integra o patrimônio público. Além disso, também dinheiro em conta. Também esses elementos são integrantes do patrimônio público. E até mesmo os chamados bens incorpóreos. Alguns deles são contabilizados como direitos de marcas, de patentes, que muitas vezes o poder público é detentor. Agora, dois tópicos são importantes para fins de provas de concurso. O primeiro deles tem a ver com a chamada norma de preservação do patrimônio público, tá? Esta norma ela está prevista neste artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o artigo 44. Ele estabelece, então, a norma, aquilo que alguns chamam de norma de preservação do patrimônio público, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês este artigo, né? Que está aí na sua tela. Aqui você está vendo o texto da Lei de Responsabilidade Fiscal, aonde nós temos a seção número 2, que fala da preservação do patrimônio público, e o artigo 44 fala que é vedada a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ok? Então veja que existe aqui uma regra e a exceção. Ele estabelece que é vedado, ou seja, proibido, a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos e que integram o patrimônio público. E isso não poderá ser utilizado para financiamento de despesa corrente. E aí ele vai colocar as exceções aqui ao final. Vamos por partes, né? Primeiro, que situação que ele está refletindo aqui? Aquela situação, por exemplo, em que um determinado município resolve pôr uma empresa estatal à venda. Ele resolve vender as suas cotas sociais no mercado, né? E auferir recursos com isso. Bom, essa venda, ela é uma receita de capital. E sendo uma receita, e está sendo vendido ali um elemento que compõe o patrimônio público. Porque o patrimônio do município é composto dos imóveis que ele possui, dos bens móveis e direitos que ele tem, e inclusive das participações em empresas estatais. Isso é o patrimônio público, é um patrimônio que não pertence ao prefeito, não pertence aos vereadores, não pertence a nenhum cidadão em particular. Ele pertence a todos os munícipes, a todos os cidadãos. Por isso pode ser que aquele prefeito está achando bom vender aquela empresa, mas que tem uma grande quantidade de cidadãos que não concordam com isso. E mesmo que concordem, não estão percebendo que essa venda pode ser ruinosa no futuro. Então, quando se está falando da venda de elementos do patrimônio público, é preciso muito cuidado. Quer dizer, já caiu questões de provas de concurso dizendo assim, que é proibido vender bens do patrimônio público. Ora, isso é um exagero, não é verdade. A Lei de Responsabilidade Fiscal não proíbe a venda de bens. Os bens, quando se diz que os bens públicos são inalienáveis, isso não quer dizer que eles não possam ser colocados à venda através de licitação ou através de um outro procedimento de alienação. O que está posto aqui no ordenamento é que esta alienação ela é controlada. É preciso tomar o cuidado de que o produto da venda desses bens não seja utilizado para pagar despesa corrente. O que é a despesa corrente, por exemplo? Despesas de custeio, pagamento de servidores, de salários, de vencimentos, pagamento de contratos de prestação de serviços, aquelas despesas que são para manutenção do ente federativo.
Então a ideia é que o ente federativo não comece a vender os seus bens, aquele patrimônio que ele possui, e dilapide esse patrimônio para poder consumir o dinheiro, né? Para poder pagar salários, etc. Porque se isso está acontecendo, é sinal de que existe uma grave crise fiscal e uma grave falha de planejamento orçamentário e planejamento tributário também. Ou seja, a princípio o Estado precisa, o município, o Estado, a União, ele precisa arrecadar a quantia suficiente para cobrir as suas despesas correntes. Ora, já existe a previsão de receitas correntes exatamente para essa finalidade, para esse propósito. É dado a município, Estado e União o poder de tributar exatamente para fazer isso. Agora, se de repente um município resolve, está lá com déficit, não está arrecadando o suficiente, tem que pagar os servidores. Ah, muito simples, vamos vender o prédio da prefeitura, a gente paga. Quer dizer, essa norma aqui, ela proíbe isso daí. Ela não permite que isso aconteça. Então, aí o prefeito, proibido de fazer isso, ele vai ter que achar uma outra solução, uma solução que seja mais adequada ao saneamento das finanças públicas. Você pode, talvez, pegar esse exemplo e levar até para uma residência. Imagine uma família que para de trabalhar, não recebe mais salário e começa a vender os bens da casa para poder pagar a conta de luz, a conta de água, o salário da empregada, etc. Ora, se eu não estou ganhando o suficiente para ter uma conta do Netflix, por exemplo, eu tenho que cancelar o Netflix. O Estado é a mesma coisa. Se o Estado não tem dinheiro para pagar os seus servidores, ele que exonere os servidores, exonere os cargos em comissão, diminua, reduza despesas. Agora, o ente federativo quer gastar a rodo e depois quer vender bem do patrimônio para cobrir, não pode, né? Agora, existe aí uma válvula de escape, uma exceção que a lei da preservação, que a norma da preservação permite, né? Essa venda de bens, ela poderá ser destinado o recurso para cobrir déficits do sistema previdenciário geral ou do próprio dos servidores públicos. O geral aqui, ele vai ser logicamente no âmbito da União e dos servidores públicos pode atingir qualquer ente federativo. Vamos imaginar que tem lá o fundo de previdência dos servidores do município que está com um déficit de 2 milhões de reais. E aí está em risco de não conseguir pagar aposentadorias e pensões dos beneficiários desse sistema. Então aí o município que tem um imóvel sobrando, ele pode vender esse imóvel, com o dinheiro que ele arrecadou, que deu lá 2 milhões, ele pode pegar esses 2 milhões e colocar lá no fundo de previdência, exatamente para acabar com o déficit desse fundo e evitar o risco desse fundo começar a não pagar os benefícios por qual ele foi criado. Então, para fundo de previdência, pode usar o produto, né? Só não pode usar para pagar servidor ativo, para pagar contrato de locação, para pagar contrato de prestação de serviço, porque isso é despesa corrente. Aí a despesa corrente tem que ser coberta por receita corrente, tá? Esse artigo 44 é um dos que mais caem em provas de concurso. Uma outra norma que é muito pedida também, ela é apelidada de regra de ouro. A regra de ouro é muito importante para fins de concursos públicos. Ela começa sendo mencionada no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal. Eu vou te mostrar que ele é uma das vedações previstas pelo artigo 167, que vai dizer o seguinte, né? Ele diz que são vedados, e aí no inciso 3º ele diz que é proibida a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Embora essa norma não pareça ter a ver com patrimônio público, na verdade ela é a norma de essência do patrimônio. Ela é uma norma que protege o patrimônio público na medida em que ela procura evitar o endividamento excessivo, que o ente federativo comece a tomar empréstimos a rodo e depois não consiga pagar esses empréstimos, o que vai acabar prejudicando o patrimônio público. Então, a ideia da regra de ouro é estabelecer o seguinte: o ente federativo pode tomar empréstimos de bancos ou de instituições financeiras ou de outros entes federativos, etc., mas o limite é o montante de despesas de capital que foram projetadas no seu orçamento. Então, esses empréstimos, a princípio, serão direcionados para despesas de capital, não serão utilizados para cobrir despesa corrente.
A ideia é evitar uma ocorrência muito comum no passado brasileiro, em que se tomava empréstimos do FMI, se tomava empréstimos do Fundo do Banco Mundial, se tomava empréstimos do Clube de Paris, dos bancos internacionais, etc., para pagar servidores, para pagar despesa corrente. Quer dizer, ao invés do Estado economizar e evitar despesa, ele tomava empréstimo para manter como estava. E isso é uma gestão irresponsável do dinheiro público, né? Por isso que ela não é mais tolerada. E isso recebeu o nome de regra de ouro, que é uma regra muito importante para as finanças públicas e que cai muito na prova. Isso aqui é difícil a prova que não pede regra de ouro, tá? E é uma regra voltada precisamente para a proteção do patrimônio público. Essa regra, ela encontra também uma menção no artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o artigo 12, mais precisamente, o parágrafo 2º, que fala que o montante previsto para receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. Veja que isso é uma mera reprodução do princípio previsto na Constituição. Essa é a regra de ouro, portanto, né? Então, se for necessário que se tome um empréstimo maior do que esse, uma operação de crédito que exceda esse montante, então aí o Poder Legislativo terá que aprovar isso especificamente, por uma maioria absoluta de votos. O que demonstra, portanto, que haverá uma vontade política para fazer isso e uma decisão concreta do parlamento, mostrando que aquele caso é um caso excepcional, que isso não vai ser usado cotidianamente para cobrir despesas ou excesso de despesas. Tá legal? Essas duas normas, preservação do patrimônio público e regra de ouro, são campeãs em provas de concurso. E para provar que isso é verdade, veja ali uma questão da VUNESP, que foi aplicada para a Prefeitura de São José dos Campos. Ela diz que é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para... E aí, lógico, aqui essa questão está fazendo referência ao artigo 44, que é a norma de preservação do patrimônio público. Então, a letra A afirma que seria vedado para empresa pública controlada, inclusive mista, que firmar contrato de gestão em que não se estabeleçam objetivos e metas de desempenho. Ora, o artigo 44 não diz nada disso, por isso não é a resposta certa, tá? A letra B de bola diz que estaria vedado as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. Não é isso que está dito lá. O que está dito é que a receita de capital da alienação não pode ser usada para pagar despesa corrente. Não é o que a letra B está dizendo, tá? A letra C de casa diz que estaria vedado o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Ora, isso exatamente é o que diz o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Letra C é a resposta desse exercício, tá? A letra D diz que estaria vedado o financiamento de despesa de capital, exceto se destinada por lei ao regime de previdência. Não, era despesa corrente aqui, não despesa de capital que a lei fala, tá? Então, esse financiamento está errado, ele trocou a palavra aqui por uma outra. E a letra E diz que o crédito estaria vedado, né? O crédito para cobertura de despesa corrente de capital, exceto se destinadas a cobrir metas orçamentárias. Essa parte não faz parte do artigo 44 e ele fala apenas da despesa corrente, não da despesa de capital. Porque, veja, receita de capital pode ser usada para cobrir despesa de capital. Se eu estou vendendo um imóvel para usar o dinheiro numa obra pública, aí pode, aí não tem problema. Porque aí eu estou trocando um patrimônio por outro. Então não há aqui um consumo do patrimônio, que é o que a lei procura evitar, né? Não tô torrando o patrimônio para viver de rendas, para viver na Riviera Francesa. Eu estou usando uma gestão responsável. Eu vendi um imóvel que eu não precisava para construir outro que eu preciso. Então aí tudo bem, né? Agora despesa corrente é que é vedado. Tá legal? Então letra C é a resposta desse exercício. E com isso eu vou encerrando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, muito obrigado. Bons estudos aí para vocês. Boa sorte e a gente se vê na próxima. Até mais.